Olá pessoal, tudo bem? Eu prometi para vocês, depois da última reunião, que eu ia mandar um materialzinho sobre a jornada do cliente, né? Para a gente conseguir quantificar e tentar perceber melhor como é que a gente está atingindo nossos clientes, né? Nosso público-alvo, nossa persona. E é uma coisa que a gente está usando bastante aqui no escritório. E para a gente perceber, tentar perceber qual é a melhor estratégia que a gente usa, né? Das estratégias que a gente usa, qual é a melhor. Então eu queria rapidamente aqui, eu vou gravar esse vídeo, mas eu vou ficar olhando para a tela, tá? Aqui na tela aqui tem um material bem legal, depois eu vou mandar um resuminho para vocês. Então, qual é a jornada do cliente? Eu tenho um negócio aqui que a gente chama de ferramenta para evolução constante. Então, é uma forma da gente buscar conversar com o nosso público-alvo e buscar entender sempre de onde que ele veio. Quando eu atendo o cliente aqui, uma das perguntas que eu sempre faço, se eu nunca atendi esse cliente, é por onde ele veio, por onde ele chegou. Então, normalmente o pessoal fala, eu vim por indicação do sindicato, eu vim por indicação de um colega, etc, né? Esses dias eu atendi uma cliente aqui, então ela disse, eu vim aqui porque a minha vizinha me indicou que ela já foi tua cliente, mas ela veio por outra pessoa. Então a gente acaba conseguindo entender qual é o caminho que o cliente traçou até chegar no seu estabelecimento. Então, o ideal é vocês conversarem com os seus principais clientes, né? Se possível com todos, e buscar entender. 4 pontos. Primeiro ponto, de onde vieram, né? Então, nessa pergunta que você faz, que você deve fazer para os seus clientes, você vai buscar entender como eles descobriram sobre você e se eles vieram por algum canal da internet ou de propaganda em jornal ou na rádio, para você buscar entender qual é o canal que está funcionando melhor, né? A segunda pergunta que você tem que fazer para você e para eles é por que eles decidiram usar o seu produto. Então, o objetivo dessa pergunta é entender se a forma como você está se comunicando e divulgando o seu produto ou o seu serviço está correta, né? Se a forma com que você está atingindo o seu avatar, que é o teu público-alvo, né, teu cliente em potencial, está correto. Permite você descobrir também qual é a situação em que seu cliente chega até você. Então, qual é a situação do cliente no momento em que ele atinge você, que você se conecta com ele. Você vai conseguir ter uma análise de como e em que momento da dor do seu cliente você está ele está chegando até você, você está atingindo ele. Por exemplo, existem clientes que não sabem que você pode ajudar eles, né? Em alguns casos, existem clientes que sabem que você pode ajudar, mas aquilo não é uma prioridade para ele naquele momento, né? E em alguns outros casos, existem clientes, o cliente sabe que você pode ajudar, ele sabe que ele precisa daquilo, ele sabe que aquilo é uma prioridade, mas ele começa a criar algumas objeções para bloquear o gatilho, né, dele te contratar. Então, como a gente conversou aquela vez, né, o Guilherme comentou, né, na reunião, que as pessoas chegam até o consultório, mas não sabem que a resina que ele usa para fazer restaurações é uma das melhores resinas que existem no mundo. Então, dali a pouco, cabe um trabalho para que quando o cliente chegue até ele, né, ele saiba que aquele é um diferencial do consultório, né, odontológico dele. E que o cliente não crie mais uma objeção em relação ao preço por causa daquilo, porque para o cliente a resina de 15 e a resina de 300, muitos não vão saber a diferença. E aí você consegue começar a demonstrar para ele qual é o valor que o seu serviço tem. E ele para de pensar em preço. Então, o que eu tenho feito aqui, esses dias aconteceu comigo, depois da nossa reunião, foi assim, uma cliente me pediu o preço que ia custar o serviço, né? Eu já tinha feito uma breve análise dos documentos dela e eu instantaneamente
respondi o preço para ela. E isso fez com que eu quase perdesse a cliente. Por quê? Porque ela achou caro. Ela achou caro e ela disse que, então eu vou pensar. Eu pensei, puta merda, perdi a cliente. Algumas semanas depois, acho que 2 semanas depois, ela voltou. Até eu brinquei com ela na primeira reunião e disse, olha, a senhora vai pensar em casa, mas a senhora não venha com a confirmação no último dia do prazo, porque eu vou precisar de uns 5 dias para fazer esse seu recurso aqui, pelo menos, né? 1 semana de prazo. E foi, o prazo dela acho que era no dia 23, 24, eu acho, e ela veio no dia 18. Tudo bem, mas contratou, né? Mas qual foi a minha falha? Eu não soube explicar para ela qual era o serviço exato que eu ia passar para ela por aquele valor, que eu ia prestar para ela por aquele valor. Qual era o diferencial da nossa prestação de serviço para justificar aquela quantia de honorários que a gente cobraria. E isso que não eram honorários em espécie, eram honorários em contrato de risco, então a cliente não ia despender nada momentaneamente. Então, você precisa buscar entender qual é o mecanismo que você possa usar para demonstrar o quão importante é a sua ajuda e por que o cliente precisa lhe contratar e não contratar o seu concorrente. Fazendo isso, as objeções elas praticamente somem, porque você consegue às vezes matar uma objeção antes mesmo de que ela surja na conversa, né? Você demonstra toda a importância do teu serviço, você demonstra toda a tua capacidade técnica, todo o teu profissionalismo, a sua especialização, o diferencial na qualidade do seu produto, por exemplo, o Emerson, né? O Emerson disse algumas vezes para mim, já que os clientes que procuram ele são clientes que procuram qualidade independentemente do preço. Mas mesmo assim ele ainda sofre algumas vezes, né? Com alguns clientes com relação ao preço, porque eles querem que ele iguale o preço dele com outros concorrentes dele. Só que a qualidade dele não é igual à dos outros concorrentes. Então é isso que precisa estar demonstrado. E acima de tudo, o atendimento, né? Então a gente precisa buscar entender qual é a promessa que a gente faz para o nosso cliente. O que é que a gente vende para o cliente? Será que aquilo que eu estou vendendo para ele é a mesma coisa que eu estou entregando? E aí existe uma diferença, porque você precisa vender o que o cliente quer, que é o problema resolvido, mas não necessariamente é isso que você vai entregar. Então, eu assisti algumas mentorias, participei de algumas mentorias que dizem assim: venda o que o cliente quer, entregue o que ele precisa. O cliente quer o problema resolvido, então você precisa vender o problema resolvido. Você precisa mostrar que você vai ter condições de resolver o problema, né? Ou de entregar o produto que ele deseja, na forma que ele deseja, né? Mas você não necessariamente vai entregar, quando você vai fazer a tua entrega do serviço ou do produto, você vai entregar exatamente aquilo que você vendeu. Às vezes você pode entregar um pouco a mais e pode surpreendê-lo positivamente, né? E essa coisa de vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa casa muito bem com transformações, né? A ideia de transformação. Qual é a transformação que o seu cliente está querendo na vida dele ou naquela situação em que ele está naquele momento? Porque assim, quanto mais distante ele esteja da solução ideal, né, do estado ideal, do patamar em que ele tem o problema resolvido, o produto na mão, quanto mais longe for essa distância, maior é o teu valor, porque você vai ajudá-lo a percorrer esse caminho, né? Então, por que eles decidiram usar seu produto, né? E aí as duas outras perguntas são dois antagonismos. O que eles amaram na sua prestação de serviço ou no produto que você entregou e o que eles detestaram. Sabendo que o teu cliente ama, você consegue vender esses fatos na sua comunicação. Então, se você, por exemplo, no Nissai, tem a entrega de um projeto maravilhoso que fez com que a sua cliente tenha desistido até mesmo do divórcio, tirando um cliente nosso, por exemplo, vamos brincar aqui,
porque acabou-se o problema dentro de casa, você entrega uma sala de jantar maravilhosa para cliente, né? Uma decoração maravilhosa, toda uma situação de bem-estar que a pessoa busca quando ela chega em casa, que ela não se estressa mais quando ela chega em casa, ela não vê a hora de ir para casa, né? Quando você tem um produto como o teu, né, que é um projeto de vida, na verdade, você consegue vender esses fatos na sua comunicação com os demais clientes. E o que o teu cliente detestou vai te dar uma lista de coisas do que você precisa melhorar, porque a gente sempre pode melhorar. Não é porque a gente é o melhor da região que a gente não pode melhorar. Nós sempre vamos ter coisas a melhorar. Então, essas 4 perguntas, elas são para mim de fundamental importância, porque elas fazem com que a gente comece a entender que os clientes vão chegar para nós, até nós, em diversos momentos específicos, diferentes. Cada um vai chegar com uma situação mental, né? E se você souber capturar exatamente qual é a situação, o estado em que o cliente se encontra, porque às vezes o teu cliente, vamos pensar num funil, né? O teu cliente que está aqui em cima no topo do funil, que é o que chama o pessoal das vendas, né, do marketing de vendas, do funil de vendas, aquele cliente que está no topo do funil, ele não se dispõe a pagar muitas vezes o preço que você quer cobrar pelo seu produto ou serviço, porque ele ainda não percorreu todo um caminho para entender a importância de você estar ali para ajudá-lo. Eu acho que hoje era isso, esse material aqui que tinha para passar para vocês. Eu acho que é bem legal a gente começar a analisar nossas empresas de uma forma bem estratégica, analítica, usar métricas, né? A gente não tem todas as ferramentas que a gente gostaria de ter aqui no escritório, mas uma coisa bem interessante, assim, que a gente começou a trabalhar esse ano, foi melhorar a disposição dos eventos na nossa rotina diária. Então faz 2 semanas que eu estou atendendo apenas um cliente por dia. Sempre surgem as emergências e os imprevistos. E por que a gente chegou nesse ponto de marcar apenas um cliente por dia? Porque existiam casos em que você atendia 5 clientes por dia, estava exausto para produzir, porque cada cliente demora pelo menos 1 hora. Se você atende 5 clientes por dia, que te tiram a energia de uma forma gigantesca, e você ainda precisa aguardar mais o mesmo período para a produção, você não consegue produzir de forma eficiente. Então nós começamos a agendar um cliente por dia para cada advogado. O que isso fez? Fez com que a gente tenha a capacidade de entregar o serviço no menor tempo possível. Antes a gente demorava um pouco mais, agora a gente está diminuindo o tempo que demoramos para entregar o serviço. E melhor ainda, a gente está conseguindo fazer com mais qualidade, ainda mais qualidade. E isso ainda nos permite, por exemplo, atender algumas emergências durante o dia, que sempre surgem. Não é raro você ter lá um cliente por dia, então você tem 5 clientes novos por semana. Para cada advogado, dentro do escritório da advocacia, são 15 clientes novos, né, por semana. E mesmo assim, cada um vai poder, por exemplo, ter mais 1 hora por dia para atender alguma emergência, de algum caso emergencial urgente que surgir. E lembrando sempre que o caso emergencial você ainda consegue ampliar o teu ticket, que é o valor médio que você recebe, que você cobra do teu cliente. Pessoal, acho que para fins de pensar, de raciocinar, nós enquanto empresa, né, eu demorei bastante para perceber que o nosso escritório deveria ser tratado como uma empresa, e até hoje a gente ainda dá umas resbaladas, né, na administração, etc. Temos tarefas bem definidas e divididas, mas mesmo assim até hoje ainda temos alguns conflitos. Mas é importante a gente começar a observar isso, porque se nós queremos ser os melhores, nós temos que agir como os melhores. Qualquer dúvida, então a gente pode trocar ideia ali no grupo. Eu espero que tenha sido satisfatório esse vídeo. E vamos buscar se ajudar mutuamente aí, que nós temos muita coisa para a gente poder compartilhar de conteúdo entre nós. Valeu? Um abraço para todo mundo, uma boa semana, tá?